E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin. Hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Anticini. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume verdinho aqui, como os outros volumes da história da filosofia pelos links na descrição. Para vocês sair o mesmo preço, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então todo mundo sai ganhando, é muito bom. E bom, hoje a gente segue falando da Idade Média. Hoje falando de um autor muito importante e que vai preparar o caminho para o que a gente vai ver nos próximos vídeos. Né? A gente sabe, né, que Santo Tomás de Aquino é aquele autor que, enfim, é o primeiro autor que vem em mente quando a gente pensa em Idade Média. Né? E certamente foi um dos grandes nomes, talvez o maior nome da Idade Média no que diz respeito à filosofia mesmo. Mas o caminho dele foi preparado por outros. Né? E quando eu digo isso, eu também não quero reduzir esses outros a simplesmente preparações para Tomás. Né? Eles têm um valor próprio, como a gente inclusive vai ver hoje. Mas, enfim, e como a gente anda vendo, né? Certamente. Mas, enfim, então, mas antes de falar de São Tomás de Aquino, que é esse grande autor, é necessário que a gente fale daquele que foi mestre de Tomás de Aquino, que foi Santo Alberto Magno, né? De quem a gente já falou outras vezes, né? Pelo menos mencionando, né? A gente já tinha dito que ia falar dele antes, e o Reale já situou o Alberto Magno algumas vezes na situação da história da filosofia em que a gente se encontra. Mas enfim, antes da gente seguir, né, para o conteúdo do vídeo propriamente dito, eu gostaria de lembrar vocês de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de diversas formas. Aí na descrição você vai ter alguns links, algumas informações, através das quais você pode apoiar o canal financeiramente. Você pode fazer isso comprando os livros pelos links na descrição, como eu já disse antes. Mas você também pode fazer uma doação pontual pelo Pix, fazer também uma doação pelo Super Chat, né, durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. E também você pode, e aí é o apoio mais importante que você pode dar, através do Apoia-se, fazer uma doação mensal. A partir de R$2 você seleciona qualquer valor que você se sentir confortável para dar e você dá todo mês. Né? Por mais que você só dê R$2, né, o que aparentemente é pouca coisa, para mim é muito importante porque eu consigo ter a certeza de que eu vou receber no mês seguinte. Então isso é bem legal, eu consigo me planejar para poder comprar os livros aqui para o canal. Esses livros são bastante caros, vocês sabem disso. E, enfim, é basicamente isso. Considerem apoiar o canal financeiramente. E bom, gente, como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar de Alberto Magno. Né? Santo Alberto Magno foi mestre de Santo Tomás de Aquino e tem uma importância muito grande na história da filosofia como um todo, não só como preparador de Santo Tomás, mas em si mesmo é um autor bastante relevante. E antes da gente começar a ler o que o Reale tem a dizer aqui sobre Alberto Magno hoje, gostaria de lembrar vocês de algo que a gente falou no penúltimo vídeo, quando a gente falou um pouco da repercussão de Aristóteles nesse momento da Idade Média, né, mais particularmente quando a gente falou das condenações que Aristóteles sofreu. Houve uma série de resistências com relação à aceitação da obra de Tomás, mas como a gente viu, né, vai haver basicamente duas linhas principais de posições que se pode adotar diante da obra de Aristóteles que está chegando no Ocidente, né, no Ocidente cristão, melhor dizendo. E, bom, quais são essas vertentes? Né? Você tem uma posição de uma aceitação maior das obras e das doutrinas aristotélicas, de um lado, né? E do outro lado você vai ter uma posição de rejeição um pouco mais acentuada, mas que ainda assim vai conter em si alguns elementos aristotélicos. Né? Essa primeira posição, né, de uma incorporação maior de Aristóteles, né, de uma promoção de doutrinas cristãs mais aristotélicas do que platônicas, vai ser desenvolvida principalmente por Santo Alberto Magno, como a gente vai ver hoje, e por São Tomás de Aquino, né, principalmente por São Tomás de Aquino, que é discípulo de Alberto Magno. Mas esses dois autores vão ser muito importantes nesse processo de incorporação do aristotelismo dentro do cristianismo e no quadro dos saberes da época. Né? Não só religiosos, mas enfim, filosóficos, científicos e tal. Né? O próprio Alberto Magno vai enfatizar muito esse lado da ciência. E a outra posição, né, contrária a essa, né, porque essa primeira posição vai pautar este vídeo e os próximos. Né? Este sobre Santo Alberto Magno e os próximos sobre Tomás de Aquino. Mas após isso a gente vai falar também sobre os franciscanos. Né? São Alberto Magno e São Tomás de Aquino são dominicanos, né? São da ordem dominicana. Agora, os franciscanos vão ter um papel muito interessante, né, na retomada de certas teses agostinianas, ainda que sofrendo alguma influência de Aristóteles. Né? A gente vai falar disso ainda depois. E ali a gente vai ter Alexandre de Ales e, depois dele, São Boaventura, seu discípulo. Né? E mais ou menos numa relação parecida com a que a gente tem entre Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino. Né? É a relação que há entre
Alexandre de Hales e São Boaventura. Então a gente vai ter essas duas correntes, né, vamos dizer assim, esses dois tipos de posição que vão ter representantes nesses autores. E hoje a gente então começa, né, da importância de salientar isso, né? Então hoje a gente começa falando da primeira dessas duas tendências, que é a tendência de incorporação, de aceitação de teses aristotélicas dentro do quadro dos saberes do Ocidente cristão da época. E aí então a gente tem como a primeira grande figura que o Reale traz aqui, Santo Alberto Magno, e vamos ver o que o Reale vai dizer. A primeira grande expressão filosófica e científica do impacto de Aristóteles sobre a cultura ocidental latina é a do dominicano Alberto Magno. Foi o mais ilustre catedrático da Faculdade de Teologia de Paris e foi chamado Magno, né, ou Magno, por seu pensamento científico e filosófico-teológico. Gozou de grande autoridade enquanto ainda vivia. Então vamos lá. Ele fala aqui que foi o mais ilustre catedrático da Faculdade de Teologia de Paris. E a gente lembra que a Faculdade de Teologia de Paris, aliás, a Universidade de Paris, como um todo, ela, enfim, não era qualquer outra universidade, ela era a universidade em que os estudos filosóficos e teológicos floresciam com muito mais afinco, né, com muito mais vida. Então, ser o mais ilustre catedrático da Universidade de Paris, no campo da teologia, na prática, a gente poderia dizer por extensão, já que a Universidade de Paris é superior a todas as outras nesse tipo de estudo, a gente pode dizer que Santo Alberto Magno é o maior autor da época dele, no que diz respeito à filosofia e à teologia. Ele salienta aqui ainda a parte científica, né, seu pensamento científico. Né, de fato, a atenção que ele vai dar à experimentação, né, realmente à ciência, num conceito relativamente próximo ao que a gente tem hoje, vai ser algo que vai ser muito marcante nele. É claro, o sentido de ciência ainda é um sentido distinto, etc, etc. Só que a gente vai estar falando aqui de uma preocupação muito grande com a observação, e eu acho que até o Reale vai falar um pouco mais disso depois. E aí é legal que ele fala aqui que ainda enquanto ele vivia, ele já gozava dessa grande autoridade. Né? A gente sabe que esse título de auctoritas, né, esse termo auctoritas, que era usado na Idade Média, era usado principalmente para se referir àqueles autores antigos, da patrística, né, aos santos padres, que pegavam, interpretavam as escrituras, interpretavam a vida de Cristo, a doutrina da igreja, desenvolvia a doutrina da igreja. Né? A gente viu que na Idade Média os textos dos santos padres são compilados, retomados, comentados. Né? A maior parte do trabalho nas universidades feitos na Idade Média, pelo menos grande parte do trabalho feito nas universidades, vai ser justamente o de mexer com os textos dos santos padres, que são considerados auctoritas. Então não é qualquer um que é considerado auctoritas. E o Santo Alberto Magno, ele é considerado uma autoridade, ainda em vida. Né? O que é bastante curioso, dado que geralmente, né, chama-se autoridade aqueles autores antigos, né? Aqueles autores que já morreram, geralmente, né? E, enfim, autores da patrística. Né? O próprio Santo Agostinho é considerado uma autoridade, uma das maiores, certamente. E Santo Alberto Magno, ainda em vida, ele goza desse título. Né? Então é interessante a gente notar aqui a importância realmente dele. Descendente dos duques de Bolstedt, enfim, em alemão, Bolstedt, deve ser alguma coisa assim. Alberto nasceu em 1193, segundo alguns, em 1206, segundo outros. Né? Enfim, então tem uma diferença aí de 13 anos. Depois de um período de magistério em algumas comunidades alemãs, foi ilustre docente de Paris de 1245 a 1248, retornando depois para a colônia. Após breve estadia na corte pontifícia de Anagni como conselheiro e em Rastibona como bispo. Estabeleceu-se em Colônia, onde morreu em 1280. Enfim, viveu aí bastante tempo. E aí o Reale fala um pouco das obras dele aqui. Entre os escritos científicos dignos de nota, podemos recordar sobre os vegetais e as plantas, sobre os minerais e sobre os animais. Entre seus escritos filosóficos, né, então, vejam, né, de escritos científicos a gente vê uma preocupação bastante diversa. Né, estudou vegetais, né, plantas, minerais, animais, isso no campo científico da filosofia natural. Né. Entre seus escritos filosóficos podemos lembrar a Metafísica e um comentário ao livro das Causas, bem como suas paráfrases da Ética, da Física e da Política de Aristóteles. Né, então, enfim, você vê que o cara realmente estudou várias áreas do saber. Por fim, dos seus escritos teológicos são dignos de nota o comentário às Sentências, de Pedro Lombardo, a Summa de Creaturis, né, sobre as criaturas,
e o De Unitate Intellectus, contra os averroístas. Né? Então a gente lembra que os averroístas, né, eles diziam que o intelecto era né, para toda a humanidade, o intelecto passivo. Eu não vou explicar essa doutrina toda aqui de novo, vocês vejam os vídeos aí de filosofia islâmica para ficarem inteirados disso, porque eu já cansei de explicar isso várias vezes. Mas eles entendiam o intelecto passivo como, aliás, os averroístas, né, o Averroes e os averroístas entendiam o intelecto passivo como sendo comum a toda a humanidade, né, não sendo individual a cada um dos homens. Isso sem falar no intelecto ativo, né, mas essa doutrina já era anterior ao Averroes. E aí então ele faz, o Alberto Magno, né, faz um escrito, né, De Unitate Intellectus, da unidade do intelecto, justamente contra os averroístas, né, se levantando contra essa tese, aparentemente. Tanto na paráfrase de algumas obras de Aristóteles como em seus escritos originais, Alberto se mostra genuíno admirador da filosofia e da ciência de Aristóteles. Um de seus méritos mais significativos foi o de ter inserido o aristotelismo no pensamento cristão, orientando assim a atenção especulativa de seu ilustre discípulo Tomás de Aquino. Bom, aqui ele basicamente resumiu o que eu comentei antecipadamente no começo do vídeo. Genuíno admirador da filosofia e da ciência de Aristóteles, né? Então Aristóteles vai ser uma das grandes referências para ele, principalmente no campo da ciência natural. E, como ele diz aqui, né, um dos seus grandes méritos, enfim, além das suas criações originais, vamos dizer assim, é o fato de ter inserido o aristotelismo no pensamento cristão e ter começado a conciliar as coisas, né? Mostrar que era possível e que todo o preconceito que havia na época contra os escritos de Aristóteles, por diversos motivos, a gente já mencionou isso antes, não tinham tanto fundamento assim, não tinham um fundamento tão grande assim, né? Isso poderia ser superado. O mérito de Alberto consiste muito mais em ter apresentado Aristóteles como patrimônio assimilar e não como autor que devesse ser reconhecido para ser melhor combatido. Então, como eu disse, né, ele vai ser o primeiro autor do cristianismo que vai olhar para Aristóteles muito mais como um autor que deve ser assimilado do que como um autor que deve ser entendido, realmente estudado, pesquisado, mas para ser combatido. A gente vê que essas posturas elas se mesclam, né, com frequência na Idade Média. E se geralmente predominou a ideia de que Aristóteles fosse predominantemente anticristão, pelas suas doutrinas da eternidade do mundo e assim por diante, é possível também pensá-lo de outra forma, né? O Alberto Magno vai mostrar que dá para a gente entender o Aristóteles como algo que tem muito mais a ser aproveitado do que criticado. Mas vocês percebam que essas duas posições, né, tanto a de ver o autor como algo a ser assimilado, como a posição de ver o autor como algo a ser estudado para ser combatido, essas duas posições elas envolvem um estudo aprofundado daquilo que se quer criticar ou aceitar. Então não é porque alguns autores achavam que Aristóteles era anticristão que eles simplesmente rejeitavam a priori e nem olhavam para o texto do Aristóteles. Né? Não se trata disso. A Idade Média é um período de muita crítica, né? De críticas argumentativas, né? Então a gente está falando aqui, ainda que a posição mais preconceituosa, digamos assim, com relação a Aristóteles, ela vise se afastar e manter uma certa distância, ela ainda assim ela se dá por uma tentativa de não assimilar e adotar o que está escrito, mas entender para que se possa combater, né? E que se possa mostrar os erros que supostamente residem ali. Então, de um jeito ou de outro, né, a gente está falando de uma posição uma posição bastante racional, bastante que considera, que detalha, uma posição paciente, minuciosa e que trata da doutrina daquele autor como ela merece ser tratada, né, com bastante atenção. E aí ele fala algo aqui que é bastante significativo. Entre os filósofos, Aristóteles é aquele a quem se necessita dar maior crédito em filosofia, como a Agostinho na teologia. Por isso, Alberto colocou-se contra os que combatiam, ou melhor, blasfemavam a filosofia de Aristóteles, rigoroso e elevado pensador no que se refere ao mundo natural. Então, parece que ele vai pegar tanto Agostinho e Aristóteles e, de certa forma, colocar no mesmo nível em assuntos distintos. Ele vai deixar bem claro que quando a gente quer estudar a natureza, quando a gente quer estudar a filosofia propriamente dita, a gente deve ir a Aristóteles e deve confiar mais em Aristóteles. Mas, por outro lado, quando a gente fala em Agostinho, aliás, quando a gente fala em teologia, Agostinho é a suma autoridade, né? É a ele que a gente deve recorrer. A gente deve dar preferência
as opiniões de Agostinho, as de Aristóteles quando o assunto é teologia, e o contrário quando se trata de filosofia natural. Aristóteles e Agostinho, portanto, são os principais mestres aos quais Alberto se refere constantemente e com base nos quais traça a distinção entre filosofia e teologia, que são duas ciências específicas, distintas pelos princípios de conhecimento, pelo sujeito do conhecimento e o objeto de que tratam, e também pelo fim a que perseguem. Então, esses quatro elementos dos estudos vão distinguir a filosofia da teologia. O princípio de uma e da outra, o sujeito de uma e da outra, o objeto de uma e da outra e o fim a que cada uma visa. Então, notem o seguinte aqui. Uma vez que ele diz que Aristóteles e Agostinho eles podem ser considerados como o ápice de duas ciências distintas, de um lado da filosofia e de um lado da teologia, é necessário, isso implica, isso supõe, de certa forma, uma divisão de o que seja a filosofia e o que seja a teologia. Uma divisão mais ou menos rígida. Porque se você pode dizer, não, em assuntos naturais, em assuntos da filosofia, Aristóteles é a autoridade, e em assuntos da teologia, Agostinho é a autoridade, é porque existe uma distinção mais ou menos clara do que seja uma coisa e do que seja outra. Não há mais uma confusão tão grande entre essas duas coisas, entre filosofia e teologia. Os domínios aqui em Alberto Magno eles começam a se distinguir, e é interessante a gente notar isso. E aí ele nota aqui ainda, que é verdade que tanto o filósofo como o teólogo tratam da existência de Deus, e de outros assuntos, da ética, enfim. Mas com perspectivas, resultados e finalidades completamente diferentes. Então, ainda que, por vezes, o objeto do assunto acabe sendo comum, há toda uma diversidade de processos, de preocupações, de finalidades, de princípios, etc., etc., que são distintos. E é com base nisso que essas duas ciências são distinguíveis. E, enfim, e aí ele vai entrar agora no momento em que ele vai detalhar um pouco mais essas distinções entre a filosofia e a teologia. Uma vez que Agostinho é a maior autoridade em teologia e Aristóteles a maior autoridade em filosofia, como é que a gente, então, distingue essas duas coisas? O Reale vai dizer: para Alberto, são pelo menos 5 as diferenças entre o conhecimento filosófico de Deus e o conhecimento teológico. No conhecimento filosófico, utiliza-se somente a razão, ao passo que com a fé se vai além da razão. Então, é claro que a filosofia ela trabalha com aquilo que a razão pode alcançar. Não vai se estender para além dos limites da própria razão. A filosofia, ela, pela sua própria natureza, ela pede um certo rigor demonstrativo. Você partir de premissas que são ora evidentes ou ora dedutíveis de premissas que são evidentes, de princípios basilares absolutos da lógica, enfim. Você tem todas essas preocupações que volta e meia aparecem na fé. É evidente que quando você vai na teologia destrinchar algum problema, você precisa ter um certo rigor. Só que as premissas, elas estão, muitas delas, para além da razão. O próprio Reale vai mencionar depois, em outro momento, a questão da trindade. A gente não sabe que a trindade é uma trindade naturalmente. A gente não pode racionalmente chegar à conclusão de que Deus é trino e uno ao mesmo tempo. Isso é algo que nos é revelado pela doutrina da Igreja. Então, as especulações da teologia, elas falam também da questão da trindade. Mas esse assunto, por natureza, é um assunto que está para além da razão. Então, a fé ela vai ter esse diferencial. Ela, enquanto o âmbito da filosofia se restringe ao âmbito do que a razão pode alcançar, a fé vai para além da razão. Esse foi o primeiro item. A segunda nota distintiva entre o conhecimento filosófico e o teológico é o fato de que a filosofia parte de premissas que devem ser conhecidas por si mesmas, ou seja, imediatamente evidentes, ao passo que na fé há um lumen infusum que reflui sobre a razão, abrindo-lhe perspectivas que de outro modo seriam impensáveis. Então, para Alberto, a filosofia ela parte de premissas que, como eu já disse, ou são evidentes em si mesmas, ou partem de premissas que são evidentes em si mesmas, que são aceitáveis, enquanto na fé ele diz aqui que há uma ação de Deus sobre a razão, para a gente poder conhecer determinadas verdades. A lumen infusum, há uma luz infusa, e a gente consegue rastrear aí mais ou menos uma influência de Santo Agostinho, questão da teoria da iluminação e tal, vocês podem voltar no vídeo de Agostinho para ver isso.
Então existe uma luz infusa que reflui sobre a razão de modo a fazer com que a gente conheça essas verdades da fé que ordinariamente não estariam acessíveis à nossa razão. Ele fala aqui que a filosofia, aí o terceiro item, né? A filosofia parte da experiência das coisas criadas, enquanto a fé parte do Deus revelante, né? O Deus que se revela. Então a filosofia ela lida com as coisas que a gente vê aqui no mundo, né? Com a nossa experiência ordinária do mundo. Então eu vejo que na minha frente tem algumas coisas, eu vejo que eu saio na rua, eu vejo que há pessoas, eu vejo que as pessoas se comportam de uma determinada maneira, eu vejo que há animais, que eles têm um comportamento que é distinto do das plantas, que é distinto do dos minerais, né? Que é distinto do dos planetas, de certa forma, né? Então, quando eu vou fazer minhas especulações filosóficas, eu parto do mundo criado, né? Eu parto do mundo para fazer minhas especulações e destrinchar, né, logicamente como essas coisas funcionam, etc, etc. Já no caso da fé, a gente parte não da criação, mas do Criador. A gente parte do próprio Criador que dá as verdades para a gente que estão, digamos assim, acima. E dali a gente pode tirar certas conclusões, né? Então a gente parte das verdades mais elevadas, mais distantes, que o próprio Deus revela e as torna mais acessíveis para nós, né? Então a gente passa a pensar a partir de Deus e não a partir da criação. O quarto item que ele salienta aqui é o seguinte: a razão não nos diz o que é Deus, né? Quid sit, mas a fé o diz, dentro de certos limites. Então, com a razão, né, o Alberto ele vai dizer que, de fato, a gente consegue chegar ao conhecimento de que há Deus. Como a maior parte dos filósofos dessa época vão concordar em dizer. Agora, você dizer que Deus existe não é dizer o que Deus é. Não é explorar a própria natureza de Deus, o que Deus é essencialmente, vamos dizer assim. Para o Alberto, a filosofia não chega a esse ponto. A gente já viu autores que, de certa forma, vão numa linha contrária, né? O próprio Anselmo, ele parte da natureza de Deus para poder concluir a sua existência, enfim, concluir outras coisas acerca dele. Mas a gente vê que a posição do Anselmo, né, ainda que, obviamente, ele reconheça limites para a razão humana, você vê que é uma posição que, assim, considera, de certa forma, a natureza de Deus na sua filosofia. Agora, segundo o Alberto aqui, a razão ela não nos diz o que Deus é. Ela não pode fazer isso. Mas a fé o diz, dentro de certos limites. Então, ainda que a fé diga o que Deus é, não vai dizer num sentido completamente absoluto. Né? Vai dizer sempre fazendo analogias, né? Fazendo aproximações, como eu digo de vez em quando, né? Comendo Deus pelas beiradas. Dentro de certos limites. Né? Então vai dizer que Deus é Pai, né? Vai dizer que Deus é o bem, vai dizer que Deus é diversas coisas que, enfim, as quais a gente pode atribuir a Deus por um processo mais ou menos analógico, né? Enfim, é aquilo, né? Deus é pai, mas não é pai como o meu pai é meu pai e o seu pai é seu pai, né? E o de outra pessoa é o pai de outra pessoa, né? A relação que existe entre Deus e nós é diferente da relação que existe entre o meu pai e eu, né? É um processo distinto, mas que é análogo, né? A gente pode usar esse termo para se referir a esse processo, a essa relação, né? Então, mesmo a fé, ela não revela exatamente o que Deus é diretamente na sua completude, né? Ainda assim tem algo parcial. E aí o quinto ponto, né, de distinção entre a fé e a razão, entre a filosofia e a teologia, entre o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico, é o seguinte: a filosofia é procedimento puramente teorético, ao passo que a fé comporta processo intelectivo afetivo, porque envolve a existência do homem no amor de Deus. Então, olha que legal, né? O processo filosófico ele é puramente teorético, né? Uma atividade da razão exclusivamente, né, nos termos que ele está colocando aqui. Enquanto a fé, ela tem, de fato, um processo intelectivo, né, ela tem um lado de compreensão, né, a fé passa por uma compreensão daquilo que está sendo revelado, daquilo em que se crê, né, você precisa entender no que você está crendo de certa forma. Então existe uma dimensão intelectiva que não pode ser negada, mas a fé envolve também o amor de Deus. Né, e o amor a Deus, a gente poderia dizer, né? O amor de Deus por nós e o amor de nós por Ele, né? Então, como ele diz aqui, né, existe um processo intelectivo afetivo. Então existe uma dimensão não apenas intelectiva, mas também afetiva nesse processo todo. Bom, e essa é a quinta característica que ele salienta aqui. E ele segue.
Apenas para exemplificar a distinção entre filosofia e teologia, basta constatar que o conhecimento da realidade não é único, e sim duplo, conforme consideremos a res in se, que é o objeto da filosofia, ou a res ut beatificabilis, objeto da teologia. E não são poucos os problemas a propósito dos quais Alberto apresenta soluções distintas. E aí a gente já vai entrar nesse ponto. Mas só para se reter um pouco aqui, um pouco mais. O conhecimento da realidade não é único e sim duplo, conforme consideramos a res in se, então a coisa em si mesma, objeto da filosofia, ou a res ut beatificabilis, a fé, a coisa, em vista da beatificação, que é o objeto da teologia. Então o Reale mais cedo ele tinha dito que o fim a que essas duas ciências, esses dois estudos visam, são distintos. E aqui talvez a gente consiga ver um pouco mais claramente o que isso significa. Porque enquanto a filosofia vai tratar da coisa em si mesma, então eu vou pegar uma pedra, um mineral, sei lá, uma ametista, por exemplo, e eu vou destrinchar aquela coisa nela mesma. Eu vou pegar aquela coisa, estudar as suas partes, as suas relações, a sua essência, o que a coisa é, o que a coisa não é, como ela se situa, qual a relação dela com os outros minerais e tal. Isso aí a gente vai especular filosoficamente. Um objeto, de certa forma, fechado em si mesmo. É claro que o objeto em si mesmo, ele também comporta as suas relações, com os outros objetos. As relações elas acabam sendo um acidente da coisa, que de certa forma está contida nela. Então a relação do objeto com outros objetos também faz parte dele, num certo sentido. Agora, percebam que a gente não está saindo do escopo daquele objeto em si. Diferentemente de se a gente considerar aquele objeto do ponto de vista teológico, que é você pegar uma coisa e compreendê-la, e lançar um olhar sobre ela ut beatificabilis, em vista da beatificação que ele pode nos causar. Então, ver num sentido, digamos assim, utilitário, mas ver um sentido espiritual que está para além daquilo ali. Qual o papel daquilo ali na nossa compreensão de Deus, na nossa relação com Deus, no nosso amor a Deus. Então, enxergar aquele objeto de um ponto de vista que é de certa forma extrínseco, não de um ponto de vista extrínseco, mas enxergar a dimensão extrínseca daquele objeto, mas não qualquer extrinsicidade, mas ele em relação a Deus, ele em relação à vida santa, à doutrina cristã, ao que deve ser feito, ao que Deus nos revela. Então, entender aquele objeto desse ponto de vista, que acaba sendo de certa forma externo ao objeto. Por isso que ele fala aqui, filosofia estuda a res in se, em si mesma, digamos assim, materialmente falando, apesar de envolver a dimensão da forma, com certeza e tal. Mas, enfim, sem levar necessariamente em conta a dimensão daquilo ali para a nossa vida espiritual. O proveito que a gente pode tirar daquilo espiritualmente para a nossa relação com Deus. Eu acho que ficou bem claro. Então, com base nisso, ele fala aqui que o conhecimento é duplo. Pode haver um duplo conhecimento das coisas do mundo, com base justamente nessa distinção entre teologia e filosofia. E aí o Reale diz que o Alberto ele propõe para vários problemas soluções distintas com base nessa distinção. Então, para vários problemas, ele vai dar uma perspectiva teológica e uma perspectiva filosófica distintas, mas que a gente vai ver, pelos exemplos que ele vai dar, que não necessariamente se contradizem. E, bom, vamos falar um pouco desses exemplos. Por exemplo, ele expõe e mostra compartilhar a psicologia do conhecimento de Aristóteles. Ao mesmo tempo, porém, compartilha a psicologia de Agostinho, a doutrina da imagem trinitária na alma humana, no campo da teologia. Então, olha que interessante. Por um lado, no que diz respeito ao conhecimento, ele vai concordar com Aristóteles, intelecto agente, intelecto passivo, abstração das formas e tal. Ele vai levar para esse lado de um certo aspecto, mas ele também vai concordar com Agostinho e vai falar que na nossa alma existe uma imagem da Trindade, existem imagens da Trindade no nosso ser. E, bom, ele não fala aqui ele só coloca genericamente psicologia de Agostinho, mas eu não sei se ele aceita, por exemplo, a teoria da iluminação do Agostinho. Eu não sei exatamente até que ponto ele traz a teoria da iluminação para o pensamento dele. Mas, de todo modo, a gente vê aqui que ele, enfim, no campo do conhecimento, ele assume duas teses que muitas vezes vão ser contrapostas, vão ser tomadas como contrárias uma à outra, como excludentes uma da outra,
mas que o Alberto Magno vai ver que são talvez complementares, enfim, ao menos não excludentes. Alguns historiadores chegaram a se perguntar qual era a doutrina psicológica de Alberto, se a primeira ou a segunda. Então o pessoal ficou meio confuso com isso aí. A resposta, porém, é que ele compartilha ambas as doutrinas, porque são diferentes as ordens de consideração e as perspectivas sobre as quais estuda o mesmo objeto material. Então, bem aquilo que eu disse. Você tem o mesmo objeto que pode ser olhado de duas formas distintas. Ainda que a gente esteja olhando do ponto de vista do conhecimento, a preocupação teológica e a preocupação filosófica são diferentes. E, para o Alberto, claramente não são excludentes, são complementares, no final das contas. Então, a gente está falando aqui de perspectivas distintas sobre as quais se estuda o mesmo objeto material. Que material, eu acredito que a gente não precisa considerar esse material no sentido exatamente de matéria, mas, enfim, aquele objeto concreto, específico, de que a gente está falando. É um mesmo objeto, e a partir dele a gente pode fazer considerações tanto teológicas como filosóficas, ainda que no mesmo âmbito das ciências, no sentido de que a gente pode ter uma perspectiva gnoseológica teológica e uma perspectiva gnoseológica filosófica também, como ele mostrou pelo exemplo das teorias agostinianas e aristotélicas do conhecimento. O mesmo pode-se dizer do mistério da Santíssima Trindade, que em filosofia considera-se incognoscível, ao passo que em teologia, nas pegadas de Agostinho, ela é interpretável. Então, percebam, do ponto de vista da filosofia, não dá para você entender o que é esse negócio de trindade. Pelo menos não dá para você concluir que Deus é trino, que Deus é unitrino ao mesmo tempo. Todas essas coisas, a gente já falou disso várias vezes. Isso, filosoficamente, a nossa razão não alcança por si mesma. Mas com a fé, com a teologia, o estudo teológico, a gente pode, nas pegadas de Agostinho, interpretar isso de alguma forma. E percebam que ele também não está dizendo que é cognoscível, é compreensível, é perfeitamente inteligível. Ele não está usando esses termos, ele está dizendo que é interpretável. Então, ainda bastante prudente com relação a esse tipo de tema. Os autores cristãos, no geral, eles têm bastante prudência quando vão falar de trindade e de outros mistérios também. A própria encarnação do verbo, etc. Então, mais um objeto de estudo aí que vai ter vai ser visto de um ponto de vista distinto quando a gente vai olhar da filosofia e quando a gente vai olhar da teologia. E ele fala aqui que o mesmo vale também para o problema da criação. O filósofo prova somente que o mundo não pode ter começado por um movimento de autogeração, mas não chega à ideia da criação, da qual, ao contrário, parte o teólogo. Então ele vai seguir, até São Tomás de Aquino vai seguir isso aí que ele está falando. Porque ele vai dizer, não dá para a gente provar que o mundo foi criado. O argumento da eternidade do mundo, ele não é conclusivo, o Aristóteles, porque, vamos lá, ele incorpora muito do Aristóteles. E o Aristóteles diz que o mundo é eterno, e dá argumentos para isso. Santo Alberto e Santo Tomás posteriormente vão dizer que não são argumentos conclusíveis. Aliás, até o próprio Maimônides fala isso, se não me engano. Algum filósofo hebreu fala isso, não lembro quem é. Mas vai dizer o quê? Que esses argumentos que o Aristóteles dá para a eternidade do mundo não são conclusivos, não são necessários, não levam a gente necessariamente àquela conclusão a que ele se pretende chegar. E por isso é possível rejeitá-lo. E uma vez que a fé revela que o mundo foi criado, e essas duas opiniões são igualmente racionais, razoáveis, a gente fica com a opção que a fé revelou, que Deus revelou para a gente. Então, o filósofo ele não prova que o mundo foi criado, prova somente que ele não pode ter começado de um movimento de autogeração. O mundo não pode ter criado a si mesmo. O que cria é anterior àquilo que é criado. Então, aquilo que é criado pressupõe a existência daquilo que é criador. E, bom, se o mundo ele ainda vai ser criado, não tem como ele pressupor a existência do próprio mundo. O mundo não pode existir antes do mundo começar a existir. Ser criado é isso, começar a existir. E o que é criado precisa existir antes daquilo que cria. Então, como é que fica esse negócio? Não fica. Então é óbvio que o mundo não pode ter sido criado por si próprio. O mundo não é autocriado, a gente sabe disso. Agora, o fato de que o mundo em si foi criado mesmo, simplesmente dizer que ele foi criado, é algo que a nossa razão não chega, não conclui, não pode concluir.
mas é perfeitamente cognoscível, é perfeitamente razoável que isso tenha acontecido, e como a fé nos revela isso, é essa posição que a gente adota. No que se refere ao caráter temporal ou eterno do mundo, a filosofia não pode se pronunciar com argumentos probatórios, nem a favor de uma nem de outra tese, bem como a propósito da imortalidade da alma individual. Então, olha que interessante, né? Essa questão do caráter temporal ou eterno do mundo eu já tinha mencionado. Mas ele fala aqui que a questão da alma, de se ela é imortal ou não, também o filósofo não consegue concluir isso. Isso é bem interessante. Muitos filósofos cristãos vão afirmar com muita certeza que sim, mas o Alberto Magno vai falar que não dá para saber. Pela razão. Mas, já para o teólogo, o mundo é criado e a alma é imortal. Então ele parte já de certas certezas que são fornecidas pela fé. Isso ocorre porque a teologia se baseia na revelação e na inspiração, não sobre a razão, apesar de, obviamente, ela usar a razão ali nos seus procedimentos. O filósofo diz tudo o que pode ser dito com base no raciocínio. E, com certeza, afirma Alberto, não se pode ter qualquer conhecimento da Trindade, da encarnação e da ressurreição a partir de uma perspectiva puramente natural. Então, pela própria análise da natureza, das coisas como elas são, né, do homem, enfim, de tudo o que há aí para a gente estudar no mundo, né, tudo que o mundo dá para a gente como objeto de conhecimento, a partir dessas coisas não dá para a gente concluir nem a Trindade, nem a encarnação, nem a ressurreição. Isso aí são dados de fé, né, nos quais a gente confia pelo testemunho dos apóstolos, né, pelo testemunho dos diversos cristãos que viram, que ouviram coisas, né, enfim, que foram iluminados com certas informações e assim por diante. Né? Então, são processos distintos aí. Né? As premissas da teologia são acessadas, né, de uma maneira diferente, né, como ele diz anteriormente, né, por uma infusão da luz, de uma luz divina, enquanto as premissas da filosofia a gente sabe pela simples razão natural, né, pela contemplação da natureza e vendo, né, que ali a gente tem enfim, princípios comuns às coisas, né, as coisas têm uma natureza própria, e a partir daí a gente vai considerando a nossa experiência, a nossa razão, e vai trabalhando, né, o nosso conhecimento. Bom, e aí ele fecha essa parte e ele entra numa parte filósofos gregos e teólogos cristãos. Né, vai seguir falando de fé e razão, mas vai fazer algumas distinções um pouco diferentes agora. Inimigo do anti-aristotelismo que campeava na faculdade de teologia, Alberto apresenta princípios para avaliação mais serena das posições contrapostas. Então, olha que legal, ele vai dar princípios para a gente, para o pessoal da época dele, né, para reavaliar essa discussão que você estava tendo em torno das obras de Aristóteles e das doutrinas dele também. Então ele vai tentar interpretar a própria discussão de uma maneira diferente. Os gregos, e Aristóteles em particular, nos apresentaram análises muito sutis sobre a alma humana, considerando-a, porém, num enfoque geral. Então os filósofos gregos vão ter um enfoque geral e vão apresentar análises muito sutis e muito interessantes. Ou seja, eles tematizaram os objetos que especificam as potências espirituais e sensíveis de um modo geral, estabelecendo modalidades e perspectivas de caráter universal e explorando apenas determinados hábitos e poderes cognoscitivos da psique humana. E não é possível ir mais além partindo dos princípios racionais. Então os gregos chegaram naquele ponto em que, no máximo da razão humana, a partir disso não dá para fazer tanta coisa assim. Já os teólogos cristãos, considerando a realidade specialius, a gente já vai falar melhor disso depois, mas considerando a realidade specialius, descobriram na alma novas faculdades, correspondentes a aspectos específicos e novos hábitos científicos, correlatos, de cuja existência os filósofos sequer suspeitavam. Então, com a revelação, a gente passa a ter o conhecimento de novas dimensões da alma humana. A própria dimensão espiritual propriamente dita, né, vai ser algo que vai ser acrescentado aí pelo cristianismo, pelo judaísmo. Né? Apesar de que, enfim, você pode falar em espírito, obviamente, em doutrinas pagãs, até da própria filosofia, mas são sentidos diferentes. Né? São sentidos diferentes, são coisas diferentes da alma de que você está falando nesse momento. E isso porque os teólogos cristãos eles conseguem trazer esse plus aí, porque se serviram daquilo que Agostinho chama de ratio superior, razão superior.
a parte superior da alma, dando lugar não à ciência, mas à sabedoria. Tal empresa só lhes foi possível porque eles foram iluminados pela revelação, que como novo sol despertou problemas antes desconhecidos. Então ela abre um campo de temas até, né, e de detalhes sobre a natureza humana, sobre a natureza da criação, do Criador, etc., que eram desconhecidos a gente e que iam permanecer ocultos mesmo. A gente não tinha como ter ciência dessas coisas. E ele fala e ele associa isso aqui a uma antropologia, né, agostiniana. Ele fala que isso aí está relacionado à nossa ratio superior, né, que é iluminada pela inteligência, de modo que a gente passa a não ter ciência, não necessariamente ciência, mas sabedoria. Então, um tipo de conhecimento distinto, a partir do qual a gente pode pensar filosoficamente. Mas percebam que a consciência que a gente tem dessa outra dimensão da natureza humana, dessa nova dimensão de problemas, de implicações, de preceitos e tal, isso aí é um tipo de conhecimento diferente, né, que se encontra nessa ratio superior. Enfim, que é contrária à ratio inferior, de que a gente já vai falar. É mister observar aqui que a distinção entre consideração communior e specialior da realidade cognoscível baseia-se na própria coisa, dotada de estrutura própria, e ao mesmo tempo de uma ratio essendi totalmente referida ao princípio supremo. Então, como a gente falou, né, a própria coisa, né, ela dá a sua... ela abre essas duas vias pelas quais ela pode ser conhecida. Né, como a gente falou antes, né, qualquer coisa que você pegar, ela vai ter uma dimensão em si, né, em si mesma, nas suas considerações que se pode fazer acerca dela, digamos assim, isolada, mas também há aquela coisa do ponto de vista teológico, espiritual, enfim, o que aquilo ensina pra gente espiritualmente, como aquilo pode ser usado em benefício da nossa beatificação. Então essa distinção entre dois tipos de consideração que se pode fazer acerca de uma coisa baseia-se na própria coisa, dotada de estrutura própria, e ao mesmo tempo de uma ratio essendi totalmente referida ao princípio supremo. Né? Então existe algo ali que está relacionado ao Criador, à revelação, né? À consideração espiritual que a gente pode fazer daquilo. Assim, o conhecimento pode recair imediatamente sobre a coisa ou sobre a ideia eterna a qual ela se refere. Né? Então, olha que legal. Aí já entra um pouco o conhecimento dos universais também. O conhecimento pode recair imediatamente sobre a coisa ou sobre a ideia eterna a qual ela se refere. No primeiro caso, imediatamente sobre a coisa, a consideração é communior. E no segundo caso, quando a gente considera a ideia respectiva daquela coisa, é uma consideração specialior. A primeira é a obra da ratio inferior e a segunda da ratio superior. Então a gente vê aqui, então um resumo aqui, né, disso. A ratio inferior, ela tem uma consideração communior diante das coisas, considera as coisas de maneira communior e considera as coisas do ponto de vista da própria coisa, né, do ente concreto que está ali, né, daquele ente que está ali. Eu posso estudar aquele ente de maneira científica. E do outro lado, a gente tem a ratio superior, que considera a coisa de maneira specialior e recai, né, esse conhecimento specialior, ele recai sobre a ideia da coisa, sobre a forma da coisa. E se isso é verdade, então que sentido tem as polêmicas em curso contra o aristotelismo? Né? Porque o que ele está fazendo aqui é fundamentar aquela distinção que ele já fez lá no começo. Né? Santo Agostinho é o mestre de um desses lados. E Aristóteles é mestre de um desses outros lados. Né? São parte da nossa razão diferentes que estão operando em cada uma dessas atividades. Né? Na atividade teológica com Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho, então, foi o que elevou ao máximo essa atividade da ratio specialior, e Aristóteles levou ao máximo a ratio inferior. Esse tipo de consideração. Aos defensores radicais da tese, e somente das teses agostinianas, que se empenharam na polêmica anti-aristotélica, Alberto endereçou a censura, de que só levam em conta a ratio superior, deixando de lado a ratio inferior. Então, aqueles que trazem Santo Agostinho contra Aristóteles, eles estão, na verdade, trazendo Agostinho e só considerando o âmbito em que Santo Agostinho é o brabo, né?
Não estão considerando a ratio inferior, nessa outra dimensão do ser humano que Aristóteles desenvolveu muito melhor. Então, sim, Santo Agostinho é superior na ratio superior. Na ratio inferior é o Aristóteles. E não está sendo considerado. Né? Então, são coisas distintas aí, e os agostinianos, na visão do Alberto Magno, não estão vendo isso, né? Não estão considerando essa parte. Se Agostinho é o mestre insuperável na primeira, na ratio superior, na segunda, ratio inferior, o mestre é Aristóteles. Evidenciando o duplo aspecto da realidade e o duplo plano da razão, Alberto mostra a oportunidade de desenvolver tanto uma quanto a outra. Então as duas podem ser desenvolvidas e o próprio Alberto o faz. O próprio Alberto ele tem doutrinas da ratio specialior e doutrinas da ratio inferior. Né? Claro que elas não podem ser contraditórias, certamente o Alberto concordaria com isso, mas podem ser complementares, né? Podem ser diferentes, né? Contando que não se choquem uma à outra. Evidenciando o duplo aspecto da realidade e o duplo plano da razão, ele mostra então uma oportunidade de desenvolver tanto uma como outra. A sapiência, desenvolver a sapiência, que se funda sobre a ratio superior iluminada pela fé, e a scientia, que considera as coisas circunscritas em si, segundo suas causas imediatas. Enfim, então a ideia de sapiência resume toda essa atividade da ratio superior, e a scientia resume todo esse conjunto de noções que estão associados à ratio inferior, às considerações que ela faz, e à ciência, à filosofia de maneira geral. Por isso, ele se empenhou a fundo para tornar conhecidas dos latinos as obras de Aristóteles. Então ele via que, da parte dos agostinianos, uma parte da razão humana estava sendo ignorada, e ele falou, não, por causa disso a gente precisa retomar Aristóteles para ele preencher esse buraco, né? Preencher essa via da ratio inferior, que está sendo ignorada pelos filósofos, pelos teólogos agostinianos. Então ele se propõe a trazer as doutrinas aristotélicas por causa disso, mas a grande síntese especulativa entre a teologia cristã e o aristotelismo não foi obra de Alberto Magno, mas de Tomás Aquino, do qual falaremos agora. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês entenderam bem. No próximo vídeo a gente começa a falar de São Tomás de Aquino. E vai ser muito bom. Né? Certamente um dos autores que estão mais sendo esperados por vocês aí. Eu também queria fazer logo os vídeos dele. Porque eu quero muito estudar a repercussão dele depois. Quero muito estudar melhor o que veio depois dele. Eu já tenho uma noção, evidentemente, mas eu quero ter oportunidade de explicar isso e tal, para, enfim, ficar bastante enraizado. Né? Que foi o objetivo que originou essa série. Né? Bom, então é isso, pessoal. Deixem um like, façam todos os procedimentos aí que eu sempre peço para vocês fazerem. E é isso. Né? E, mais importante, enviem um vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, para você poder ajudar aí mais uma pessoa a conhecer a filosofia. E, bom, considerem apoiar o canal financeiramente. E é isso. Espero que vocês tenham ótimos estudos. Fiquem com Deus.